Olá, mulheres célebres, voltei. Olha, eu tive muita dificuldade de descobrir a minha verdadeira essência, ou pelo menos aquela verdadeira, a essência mais predominante em mim no momento que eu estava vivendo. Pois é, eu creio que muitas mulheres têm essa mesma dificuldade. Você tem, e eu vou te dizer a razão pela qual muitas mulheres sentem a dificuldade de descobrir o seu arquétipo. Bom, são duas razões que eu quero falar hoje com vocês. A primeira é aceitar a sua história. Sabe, às vezes a gente não quer nem lembrar da nossa história, quanto mais aceitar a nossa história. E a gente vive uma vida assim de negação, e a gente tem dificuldade de contar essa história. A nossa essência, ela é apontada na nossa história. A nossa história vai contando nuances, assim, detalhes, sabe, sutilezas da nossa essência. E essa dificuldade eu me encontrei, mas eu acredito que muitas mulheres têm essa mesma dificuldade. Querem descobrir seu arquétipo, acham que vão descobrir em um vídeo, 2, 10 vídeos, num quiz, mas não é assim. Se nós não revisarmos a nossa história, e para isso a gente vai ter que querer isso, vai ter que ansiar olhar para a nossa própria história. Isso significa que nós vamos olhar para nós mesmas. Essa é exatamente essa questão. A gente evita de olhar para nós mesmas e, sabe, a gente tenta viver melhor, mais feliz, olhando mais para fora, que é mais fácil. Talvez você tenha tido momentos difíceis, desafiadores como eu tive, ou na infância, na adolescência, ou na fase aí adulta, na fase atual, e quando eu aprendi, sabe, parar para escrever minha história, com 5 anos eu lembro disso, 10 anos, e fui mapeando, sabe, aquela linha do tempo, até chegar aos dias atuais, eu fui puxando, eu fui resgatando a minha história, fui puxando ali pela minha mente, e até mesmo situações que eu não queria falar, que eu não queria escrever, eu não queria nem lembrar, eu fui colocando ali no papel e aos poucos eu fui aceitando essa história. Eu ansiei conhecer mais de mim, sabe? Por isso que eu fui atrás da minha história. Ouvir pessoas que estavam ao meu redor naquela situação, ou que lembro de algum determinado episódio da minha vida. E eu fui puxando aos pouquinhos, isso me ajudou demais, gente, a descobrir meu arquétipo de marca, porque na minha história foi nítido ver o quanto alguns episódios se repetiam. E é assim que a gente consegue descobrir a nossa essência arquetípica. Não é por um determinado episódio, por exemplo, em que eu me encontro uma pessoa muito rebelde, né? Uma pessoa com muita coragem, e eu me considero uma mulher rebelde, acho que eu sou a rebelde. Não é um episódio isolado, 2, são coisas que você vê durante toda a sua vida se repetindo. Você vê nitidamente isso. Eu contei para vocês aqui já, vou contar rapidamente. Um episódio, por exemplo, em que aparece a Mônica na infância lutando num campo de futebol pela irmã que apanhou ali, que se envolveu em brigas, e que se repetia na adolescência, e que se repetia na essência a questão do resgate das coisas, das minhas coisas, da luta, da conquista. Eu lembro que um rapaz entrou na loja que eu estava experimentando um tênis com apenas, acho que 13, 14 anos, ou menos. 13 a 14.
E eu vi quando ele saiu da loja com a minha bolsa, eu experimentando o tênis da loja, fui embora correndo com o tênis da loja e peguei a minha bolsa na mão do meliante, coisa perigosa, né? Mas eu fui e resgatei a minha bolsa. Aquele ímpeto de coragem de quando em quando aparece. Não faz muito tempo, uns 2 anos atrás, eu encontrei um senhorzinho batendo na esposa. E eu fui pra cima dele, gente. Eu fui pra cima dele. E ainda bem que meu sobrinho chegou ali e ajudou ali a afastar aquele senhor que chegou a pegar o rosto da mulher dele. Sangrou, inclusive. Mas eu apartei os dois ali. Enfim, eu não penso muito 2 vezes. E eu sei que eu tenho que pensar, né? Mas nessa questão de entrar em batalhas que não são minhas, mas que eu não penso 2 vezes antes de entrar e ir lá, e enfim. E parece assim que eu sou uma pessoa assim calma, sabe? Mais assim quieta, sou uma pessoa mais assim pacata, mas quando chega ali na hora do combate, o meu sangue, ele não esfria, ele esquenta pra ação. E não só nesse sentido, né, gente, mas no sentido assim de gostar de estar à frente, de liderar num momento difícil da vida. Eu lembro do divórcio, pós-divórcio, quando eu estava de frente de um grupo de mulheres, de mais ou menos 15 mulheres. Na verdade, eu entrei nesse grupo para ter um acolhimento, um grupo de apoio de mulheres que estavam também na mesma situação, com filhos pequenos. E ali a líder do grupo, que tinha vários grupos, onde ela colocava as mulheres nessa situação, a líder geral do grupo veio do movimento me procurar e dizer assim: olha, você pode ficar responsável por esse grupo 3, o G3, para liderar essas mulheres, acolhê-las, enfim. Eu estava destruída, mas no meu ímpeto, da minha essência, eu queria resgatar mulheres daquela dor, eu queria me resgatar também, e eu usei ali a liderança para isso, e a líder viu aquilo em mim, por isso que ela me chamou. Não necessariamente a heroína que sai para a guerra, para a batalha, mas esses detalhes, sabe, que mostram assim, durante toda uma vida que você sempre estava ali partindo para ação, para o resgate, enfim, resgatar algo, sabe, salvar algo. E às vezes aquele cansaço assim, né? Aquelas dores que vêm nos ombros, sabe aquelas dores? Justamente de mulheres assim que carregam muitas coisas nas costas, sozinhas, porque não aprenderam, né, heroínas, pedir ajuda. Então, aceitar a própria história é primordial. Segunda razão pela qual muitas mulheres não conseguem identificar o seu arquétipo mais forte é porque, além de não reconhecer a história, não querer nem lembrar, que dirá falar, elas não internalizam, elas não conseguem analisar a sua história ao longo da vida, elas não querem, elas evitam a sua própria história, além de evitar, as mulheres às vezes, além de evitar a própria história, elas não internalizam cada episódio que passou, porque tem coisas, sabe, que como a morte do meu pai, que foi uns 12 anos atrás, foi 7 dias antes do meu aniversário. Tem coisas, lições daquele episódio, daquela época, daquela semana, daquele ano que eu fui aprendendo com o decorrer do tempo. Eu precisei anotar esse episódio desafiador na minha vida. Eu celebrei meu aniversário 7 dias depois da morte do meu pai. Isso aí para mim, eu não digeri tudo na hora, mas foi um fato importante na minha vida que mudou completamente a minha vida. Isso eu fui, sabe, internalizando, aceitando voltar e lembrar daquela dor, reviver aquela dor e começar a internalizar. Então, quando isso acontece, quando a gente aceita a nossa história, em vez de ficar reclamando, no caso da morte do meu pai, entender o que estava acontecendo, o que eu precisava fazer, porque a minha vontade era nunca mais celebrar meu aniversário. Toda vez que eu fosse celebrar, dia 30 de abril, ia lembrar da morte do meu pai, que foi 7 dias antes, em abril também.
Então, assim, internalizar, parar, sabe? Anota, mas volta, internaliza, tenta entender realmente o que aconteceu, vive. E nós temos medo de viver a nossa história, reviver. Então, se eu não quero nem lembrar, se eu não internalizo, se eu não sinto aquela emoção, se eu não entendo o porquê daquilo, qual a lição que eu tiro daquilo, se eu não sinto o orgulho da minha história, me fala aí, minha amiga, porque eu contaria essa história. Aí vem aqui o YouTube, vem as redes sociais. Como que eu vou me posicionar? Como que eu vou me posicionar a partir da minha história? Se eu não quero nem lembrar de muitas coisas da minha vida, se eu tenho preguiça, né, de internalizar, entender, tentar entender o que aconteceu, e se eu não tenho, sabe, alegria, gratidão, aprendizado por tudo que eu passei, como é que eu vou me expressar aqui? Como é que eu vou chegar aqui e falar para as pessoas coisas que não vêm de dentro de mim? É bem desafiador. Então, assim, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu tenho um lado assim acolhedor também, que é outra essência minha que eu tenho. A gente não tem uma essência só a gente tem um predominante, mas tem outros também que nos auxiliam no decorrer da vida. E tem esse lado acolhedor também. Mas tem aquela briga, o lado acolhedor, o lado forte. Se eu sou forte, as pessoas podem me criticar, que eu posso estar, né, querendo ser snob, mas é aquele meu lado mais acolhedor, meu lado mais, sabe, sentimental, menos razão, pode parecer fraqueza, contrapondo a minha primeira essência. Então, eu tinha vergonha às vezes da minha força, acredite, mas muitas vezes eu também tinha vergonha da minha fragilidade, que eu tenho meu outro lado também, sabe, que vem muito da cuidadora. É um conflito que a gente vive interno, e essas coisas a gente tem que resolver. A gente vai ter que resolver aos pouquinhos, sabe? Com nós mesmas, a gente precisa resolver essas coisas com nós mesmas. E estudar arquétipo de marca me ajudou muito a entender a minha história, a querer, a almejar pela minha própria história, em vez da história de outras pessoas em primeiro lugar, para sentir aquela emoção e conseguir passar depois, sabe? O arquétipo de marca me ajudou muito. E eu desejo a você que você descubra qual é a sua essência, assim, arquetípica, a predominante, as duas, a segunda, a terceira, auxiliar. Se você ainda não tem dificuldade de entender a primeira, fica nela pelo menos. Aos pouquinhos você vai se identificando com outras essências arquetípicas que tem muito a ver com você, mas o meu desejo é que você, através desses vídeos aqui, você consiga ter uma visão melhor da sua própria história, da sua própria essência. A gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau!